Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, após passagem pela Tagus Park S.A. e pela Auto Europa, João Neto chega ao Novo Banco em 2001. Tendo passado por vários departamentos, teve como desafio a abertura de uma sucursal na Venezuela, projeto que lhe deu o know-how necessário para liderar a equipa interna do banco, responsável pela construção do campus do Novo Banco no Tagus Park. Recebemos no Passo A2, João Neto. Ora viva, bem-vindos ao Passo A2 da Alphalink. Hoje estamos num cenário diferente, estamos no magnífico campus do Novo Banco e já vos vou explicar porquê. A Alphalink nasceu há pouco mais de 20 anos na constatação que é muito difícil ser cliente da indústria da construção. Já todos fizemos obras em casa, já todos mudámos uma sanita numa casa de banho, ou pedimos para alguém mudar, ou o que é que seja. Mas quando chegamos a uma obra grande, a um campus, como é este caso, a um hotel, a um escritório, a um edifício, as coisas mudam. O ecossistema da construção, a forma como se trabalha, como as equipas se articulam, tudo o que tem que ser decidido e como, é muito mais complexo do que às vezes parece assim de quem vem de fora. Mas a verdade é que é incontornável. Um cliente da construção, não digo todos, mas é muito comum ser alguém que vem de fora. Alguém que, por alguma razão, tem que fazer uma obra e essa obra tem alguma dimensão. Isso é muito comum, por exemplo, no mundo dos escritórios. Uma empresa que tenha que fazer um escritório não vai tirar um mestrado em obras, tem que fazer um escritório. Portanto, é muito comum o cliente, o dono de obra, como nós chamamos na indústria, ser alguém que vem de fora. E hoje tenho o privilégio de ser recebido aqui no campus do Novo Banco. Vou conversar com o João Neto. João Neto liderou o projeto do campus do Novo Banco, foi alguém com quem tive privilégio de trabalhar durante 4 anos, sensivelmente, neste projeto, e a conversa que vamos ter é muito vocacionada para estes clientes, para as pessoas que estão fora da indústria e que de repente apanham com um projeto destes no colo e ver como é que eu faço isto. E, portanto, vamos ouvir, vamos conversar com o João Neto, perceber como é que foi o lidar com este mundo diferente do que são as obras para quem vem de fora. João, muito bem-vindo ao Passo A2, muito obrigado por teres aceitado este convite. Estas boas-vindas são estranhas porque, estou a dizer bem-vindo ao Passo A2, mas na verdade estamos a ser recebidos no campus do Novo Banco, portanto, bem-vindo ao Passo A2 e obrigado por nos receberem ao mesmo tempo. Bom dia, Jaime. Antes de mais, obrigado pelo convite. É com imenso gosto que faço, que tenho este desafio. No fundo, isto é sair um bocadinho da minha zona de conforto. Mas estou cá para ajudar naquilo que for possível. Vamos a isso. Não tenho dúvida que temos aqui vários temas de conversa que vão ser interessantes para alguém que esteja hoje a receber a notícia de «Ei, José, tens de fazer o escritório da empresa». Fala-nos um bocadinho do que é isto do campus. Eu conheço naturalmente, mas o que é o campus do Novo Banco? Estamos a falar do quê? Para quem nos ouve e não conhece. Muito bem. Então, o projeto do campus do Novo Banco foi a construção da nova sede do banco. O banco tinha estado a equacionar várias localizações para construir a nova sede, depois da decisão de sair da mítica sede da Avenida da Liberdade. E inicialmente havia um projeto de instalação ali na zona das Amoreiras, que depois acabou por ser decidido aproveitar alguma estrutura que o banco já tinha aqui no Tagus Park. Tínhamos aqui a área de operações e a área de tecnologia, em 2 edifícios que estavam juntos, mas na verdade estavam separados. Havia um terceiro edifício de voluto que o banco acabou por adquirir, mesmo em frente a um desses edifícios que já tinha. Foi realizada a unificação de 3 lotes que existiam e foi construído, no fundo, o campus. Por assim dizer. Eu diria que mais do que um projeto de mudança de um edifício, isto passou muito por um processo associado a uma transformação cultural e organizacional que o banco passou nos últimos anos e que culminou recentemente com o acordo que estabeleceu para a sua venda a um banco francês, ao BPCE, e que terá a sua conclusão nos próximos meses.
Por isso, fizemos a unificação do lote, criámos uma estrutura de conexão com 2 níveis, a nível superior com uma pérgola, no nível inferior onde criámos toda a zona de food court. Abrimos o campo ao exterior, por isso isto é um campus aberto ao exterior, que se insere na comunidade Tagus Park e como tal teria mesmo que ser aberto ao exterior. Quando falamos em campos, só para as pessoas terem noção, o tamanho disto, quantas estamos a falar de 55, pessoas cá trabalham? 55 mil metros quadrados, 25 mil de construção. Trabalham cerca de 2.500 pessoas, entre colaboradores, parceiros, alguns colaboradores externos também. Não estão cá os 2.500, por isso trabalhamos num modelo híbrido, mas depende dos dias, mas estamos sempre a falar de 1.000, 1.300, 400 pessoas. Nós temos cerca de 1.600 postos de trabalho formais, operativos. Depois temos mais uns cerca de 650 menos formais, por isso para momentos de colaboração, cerca de 1.000 lugares de estacionamento, entre coberto e exterior. Pois são 25 mil de construção, são 25 mil metros quadrados de área de escritório, não é? Sim. Mais outro tanto de estacionamento. E mais ou menos são estes os números. E como é que tu chegaste aqui a este projeto? Ou como é que o projeto chegou a ti? Não sei, qual é que foi o caso? Então, já tinha feito algumas coisas no banco e fora. Eu sou licenciado em Engenharia Industrial do Técnico. Curiosamente comecei a trabalhar aqui no Tagus Park, na empresa Tagus Park S.A. Depois tive um período na Auto Europa e em 2001 vim para o banco. Na altura ainda Banco Espírito Santo. Por isso estou há 20 e alguns anos no banco, já passei por várias áreas. Tinha a experiência mais próxima que tinha tido com este tipo de projeto foi na altura, enquanto estava na área internacional, em que fui responsável pela abertura da sucursal do banco na Venezuela. E no final de 2020 foi criada uma equipa de projeto para acompanhar a construção do campus. E pronto, e chegaram até mim. Eu na altura estava em recursos humanos, foi uma fase que estava em recursos humanos. Curiosamente foi interessante passar de recursos humanos para este projeto, uma vez que este projeto tem muito de recursos humanos. Pois, ligam-se. E por isso havia uma série de temáticas que para mim de alguma forma eram próximas. E foi assim, foi de alguma forma, com alguma naturalidade, que depois abracei este desafio. E portanto estamos em 2020. Se calhar agora, em vez de entrarmos nos detalhes do projeto, é mais interessante falar dos desafios e naturalmente vamos tocando nos detalhes e nas aventuras que temos aqui para contar. Como alguém que tem de lidar com a indústria da construção vindo de fora, não é? Alguém que já tinhas feito alguma coisa, mas não é esta a tua arte, digamos assim. Assim, desafios que te surgem na cabeça relacionado com isto, o que é que tu terias a dizer a alguém que venha fazer um projeto destes? O que é que te salta à mente, assim, de repente? Sim, várias coisas. O principal desafio deste projeto foi, sem dúvida, pela sua dimensão e pela sua complexidade. Um banco ou uma empresa não faz uma nova sede e não constrói uma nova sede todos os anos, e por isso não é todos os dias que existe experiência, know-how, conhecimento interno, pessoas que estão vocacionadas para este tipo de projetos. A par disso, todo o modelo de governance de uma empresa como a dimensão do banco tem alguma complexidade, e por isso esse sim é um grande desafio, foi talvez um dos principais desafios, foi conciliar a complexidade do projeto, a necessidade de decidir na hora muitas coisas e tomar decisões, juntar essa necessidade com todo o modelo de governo do banco e todo o modelo de decisão, de aprovação, Pois eu vejo muito ligado com isso, na verdade,
digo muitas vezes a clientes meus, e na verdade tivemos esta conversa aqui também várias vezes, que é a capacidade de decisão em tempo real ou quase, eu associo um bocadinho quase aos neurónios, aos nossos nervos, que é quando o cérebro dá uma instrução para a mão mexer ou para uma coisa qualquer, isto é quase instantâneo. E num projeto a capacidade de decisão tem muito a ver com isso. E é normal, as organizações são complexas, são grandes, quanto maior o projeto, maior a organização tipicamente. Esta cadeia de decisão é algo que, se não for bem estruturado, nós às vezes parece que estamos a trabalhar o retardador, não é? De quase que o cérebro diz, eu agora quero beber um copo de água e demoro 5 minutos a ir lá buscar o copo de água e é capaz da vida não correr tão bem. Como é que foi para ti lidar com isto? Ou seja, apercebendo-te a dada altura das necessidades de velocidade que o projeto precisa, de tomar decisões e tudo mais, mas de repente perceber, espera, que há toda uma organização por trás que não é tão ágil como isso, ou será ágil em muitas outras coisas, mas não nesta. Como é que funcionou estruturar esta estrutura do projeto? Então, acabou por ser um processo de adaptação natural, no sentido em que, como referes, eu próprio não estava habituado, ou seja, eu acho que as empresas não estão habituadas a este tipo de projetos, com esta dimensão. Quando passamos pelo projeto, não temos essa consciência. Eu acho que esta consciência aparece mais tarde. Mas efetivamente tratou-se de um processo de adaptação que eu fui tendo que adaptado, tive que me adaptar ao longo do tempo do projeto, e tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu tinha que levar superiormente para ter uma aprovação formal e aquilo que tinha que aprovar no dia-a-dia, ou semana a semana, nas reuniões de projeto, e efetivamente todos os dias havia decisões e todos os dias em reuniões havia coisas para decidir. Sim, não há dúvida que... E por isso era um trade-off entre tomar uma decisão na hora ou ir pedir uma opinião, eventualmente escalar o tema superiormente Pois não há dúvida que ter este essa papel decisão. do dono de obra à volta de uma mesa de projeto e é preciso decidir, pois é um... O dono de obra é um termo curioso, não é? Porque para quem vem de fora, como eu, a primeira vez que numa reunião ouvi falar no dono de obra, eu perguntei quem é que será o dono de obra. Este gajo. Na altura o projeto até estava numa fase bicéfala, ou seja, este projeto inicialmente começou muito ligado à área de real estate do banco. Depois o banco, quando foi criada a equipa de projeto, onde eu fui integrado, ficámos tipo numa liderança bicéfala, e mais tarde essa equipa do real estate acabou por sair e o projeto foi realizado pelo banco, porque efetivamente este projeto era para a sede do novo banco, e a sede de um banco tem algumas especificidades que é preciso considerar e é preciso discutir internamente com os diferentes departamentos, envolver todas as equipas para poder chegar ao melhor resultado possível, obviamente. Eu sinto isso em muitos projetos. De facto, os projetos de escritórios são aqueles que temos em que é mais frequente, ou é quase sempre, o cliente não é da indústria, naturalmente, é alguém que tem uma empresa, uma coisa qualquer, e lidamos muito com isto, que é a necessidade de conseguir estruturar cadeia de decisão, porque muitas vezes quem está à volta da mesa de reuniões de projeto não são as administrações, ou não são os recursos humanos, ou não são o IT, é alguém como tu que representa a organização, mas por um lado temos a equipa a exigir decisões em tempo real e a necessidade de envolver isto tudo. E em paralelo, junta-se aqui, que tu já tocaste um bocadinho nisso, e é um tema muito, muito comum em projetos de escritórios, os procedimentos internos normais das organizações, que foram desenvolvidos, apurados e afinados e funcionam muito bem, muitas vezes, ou melhor ou pior, mas funcionam bem para servir a operação da empresa, neste caso o banco, mas quando levamos isso a um projeto, e sinto isso mais uma vez em muitos projetos, desde a gestão do orçamento. As empresas estão vocacionadas para ter um orçamento anual, mas aqui aparece um orçamento de um projeto que é quase aqui um bypass a isto tudo, porque não funciona como orçamento anual.
desde as decisões, desde o procurement, por exemplo, que está muito rotinado para comprar as coisas correntes da empresa, e agora vamos contratar uma obra. É um animal completamente diferente, é outra coisa. E sente-se muito essas dores de adaptação dos clientes, das estruturas dos clientes ao projeto de escritórios, e acho que é um dos fatores que faz com que seja difícil ser cliente da indústria da construção, porque por muito que gostássemos que a indústria se adaptasse a nós, cliente, em algumas coisas terá que se adaptar porque está a servir o cliente, mas a verdade é que a indústria da construção é um porta-aviões, não é? Portanto, também não tem a maleabilidade toda, e o cliente, em parte, vai ter que se adaptar a isso. E são sempre processos interessantes, de facto, de ver como é que isso tudo se articula. Mais fatores que sintas enquanto alguém que está a liderar um projeto destes, que sintas como realmente eu, quando dei de caras com o projeto, desafios que tiveste pela frente? O tema da gestão de expectativas de todos os intervenientes, nomeadamente ou essencialmente dos colaboradores, no caso do banco, da empresa, que seja, é um tema bastante crítico. Neste caso em particular, a mudança não era fácil, porque estávamos no centro de Lisboa, as pessoas estavam habituadas, muitos deles há 20, 30 anos, a irem para o centro de Lisboa, a saírem do escritório, essencialmente quem trabalhava na Avenida de Liberdade, em sair do escritório e poder passear na própria Avenida de Liberdade. Podia não comprar nas lojas, mas pelo menos podia ver as lojas. Havia toda uma rotina familiar associada à localização do banco, que de repente a ideia de vir para o Tagus Park, por muito que pudesse de alguma forma ser interessante, esta lógica de vir para o campo, para um campus, estamos todos juntos, melhorar uma série de questões como a transparência, a colaboração, a proximidade entre as equipas. Na verdade, no fim do dia, as pessoas tinham há sempre alguma resistência à mudança, e de facto este foi um fator crítico, um desafio, e que tivemos que lidar, eu diria mesmo até à mudança. No dia da mudança, as primeiras equipas a mudar, foi muito agradável ver a satisfação dos colaboradores, porque eu acho que muitos deles continuavam em negação. Achavam que aqueles renders e aquelas imagens que nós partilhávamos na intranet, que aquilo era só uma ideia do que poderia ser o escritório. Era só publicidade. Foi engraçado quando eles chegaram e efetivamente perceberam isto afinal é igual ao render, não é? E perceberam efetivamente a diferença de condições que foram criadas neste campus face ao que eles tinham nos edifícios em Lisboa. Mas volto a dizer, para quem vive na margem sul, para quem vive em Azeitão, Palmela, é uma distância tem um impacto muito maior. Obviamente que as novas formas de trabalhar, o modelo de trabalho híbrido, em que as pessoas já ficam alguns dias em casa, vem ajudar e minimizar todo este impacto na vida das pessoas. Pois, e não há dúvida que em termos de expectativas, eu digo muitas vezes que os projetos, mais do que satisfazer objetivos, têm que satisfazer expectativas. Como é óbvio, as coisas estão ligadas, não é? A pessoa não consegue se satisfazer inteiramente das expectativas se rebentar com os objetivos todos. E as expectativas têm um desafio acrescido, porque se os objetivos podem viver num papel, são explícitos, alguém escreveu, o objetivo é este, as expectativas vivem no cérebro de pessoas, e neste caso de milhares de pessoas, portanto são milhares de expectativas diferentes, e a gestão disso realmente deve ser, quer dizer, difícil é seguramente, mas deve ser quase excruciante, no sentido de as expectativas a puxar para um lado e para o outro, não é? Se a partir, porque durante um projeto, e nós fazemos esse trabalho, quando estamos a gerir um projeto, estamos a gerir as tuas expectativas. O dono de obra, o tal que não percebias que eras, mas que estávamos todos a olhar para ti como o dono de obra, e já é difícil gerir expectativas de uma pessoa, porque não temos acesso completamente livre ao cérebro das pessoas. Agora, gerir assim de centenas de milhares, pois não há de ser fácil, e em paralelo lidar isso tudo com a equipa de projeto.
Pois deve. Estou agora a pensar, já agora estou aqui assim a patinar um bocadinho, porque estou a pensar em vários episódios que tivemos do projeto e estou a relacionar exatamente, a imaginar as reuniões que tivemos e tu a saís da sala. Estou a imaginar o que é que deves ter apanhado a seguir a isso. Mas são as aventuras dos projetos e que ficam cá para contar. Em termos de expectativas, eu vejo, sinto sempre quando gerimos expectativas, há aqui duas coisas, e agora até eu, enquanto gestor de empresa, portanto, não tanto enquanto estou a gerir as expectativas de um cliente, mas este equilíbrio entre envolver as pessoas e o de repente perguntarmos demais, porque quer dizer, se pergunta demasiado coisa às pessoas, gostam de amarelo? Quer dizer, em 2.500 pessoas, há uns que gostam, uns que não é? Isso te digo já de certeza. Não é preciso fazer um estudo. A dúvida é quem é que gosta de qual. E este envolvimento, como é que tu conseguiste ter isso e como é que conseguiste que o envolvimento de repente não vá defraudar as expectativas, porque se está a fazer perguntas, está-se a perguntar se as pessoas gostam e não vamos conseguir satisfazer toda a gente. Como é que foi lidar com isso? Então, eu diria que há duas componentes. Por um lado, foi muito importante trazer algum tipo de equipa para definir algum tipo de requisito, essencialmente até requisitos mais técnicos, mas foi preciso envolver alguns departamentos, como recursos humanos, como segurança fundamental, tecnologia, para nos ajudarem a definir alguns requisitos, muitos deles até específicos do próprio banco, não é? Da natureza do banco. Por um lado, também foi importante envolver os colaboradores e pedir algumas opiniões. Aliás, um tema muito importante, nós lançámos um survey no início do projeto a perguntar aos nossos colaboradores o que é que eles gostariam de ter aqui no campus. Bom exemplo é o ginásio. Na altura, 30 e muitos % dos colaboradores disseram que efetivamente valorizavam. O ginásio estava no top 3 das preferências dos nossos colaboradores, com 30 e muitos %. Efetivamente foi uma forma de nos dar garantia que um ginásio, e que hoje é uma realidade, desde o início do ano que temos um ginásio aberto, e aberto inclusive ao exterior, que era efetivamente uma das coisas que os colaboradores valorizavam. Contudo, não podíamos pedir e nem perguntar aos colaboradores tudo. Não podíamos perguntar qual era a cor das paredes, qual era a alcatifa, qual é que era o mobiliário, e por isso teve que haver aqui, obviamente, algum equilíbrio, e como tudo na vida nunca se consegue agradar a gregos e troianos, não é? E por isso algumas coisas acertámos, algumas coisas temos consciência que algumas coisas acertámos, coisas ou outras que eventualmente acertámos menos e que vamos ter que eventualmente até ao longo do tempo poder ter que fazer alguns ajustes. Sim. E este envolvimento de equipas é outro fator desafiante nos projetos de escritórios, mais uma vez, e acima de tudo projetos para empresas que não estão estruturadas para fazer o projeto, em que o projeto é um acidente de percurso, ou é algo que acontece. Este envolvimento dos recursos internos do banco, neste caso, tecnologia, recursos humanos, de segurança, tudo o que falaste e muitos mais. Portanto, estas equipas do banco que são também recursos do projeto, vamos pôr assim, não são só utilizadores. Como é que tu vês o envolvimento de todas estas equipas, que são equipas que tipicamente já têm a agenda cheia com o dia-a-dia do que têm para fazer no banco, não há de ser pouco. Como é que vês esta tensão entre conseguir mobilizar as pessoas, trazê-las ao projeto, trazer essa energia e, ao mesmo tempo, estamos ocupados com outras coisas? Sofreste com isso? Um pouco. Por vezes não foi fácil, como referes. Estas equipas já estão muito envolvidas no dia-a-dia, já estão muito envolvidas nas suas prioridades próprias do próprio departamento e da sua atividade normal. E nem sempre tem a disponibilidade que a equipa de projeto e que o projeto gostaria que tivessem. Houve umas situações em que as coisas correram bem, naturalmente bem. Houve outras que foi mais difícil,
Mas no fim do dia conseguimos realizar o campus. Aqui no caso do banco, eu lembro que o arranque foi particularmente exigente a esse nível, até porque ainda estava a correr o projeto da remodelação da rede de distribuição, ou seja, claramente foram 2 megaprojetos, vamos pôr assim, para consumir esta gente toda. Sim, Foi a área de património puxada. era uma área que estava muito envolvida na altura no novo modelo de distribuição, com a remodelação dos nossos balcões, tanto que a decisão foi criar uma equipa de projeto específica para o projeto do campus, mas que em determinado momento estas equipas tiveram que colaborar conjuntamente. Hoje em dia fala-se muito em colaboração, cada vez se fala mais em colaboração. Este campus ajudou-nos efetivamente pela proximidade a melhorar os nossos níveis de colaboração, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi feito de forma perfeita, obviamente. Então, tivemos aqui alguns desafios que tivemos que ultrapassar. Se fôssemos já agora elencar, só daquilo que já falámos, lições ou palavras sábias para quem nos esteja a ouvir, ainda temos mais uma ou outra que gostava de tocar, mas até agora falámos de atenção às estruturas de decisão e como é que se consegue mobilizar uma equipa de uma empresa para assegurar que os nervos funcionam bem. Falámos do tema da gestão de expectativas interna, claramente forte em termos de utilizadores. Estamos a falar disto, que atenção, que o projeto é exigente para as próprias equipas do cliente, e uma pessoa tem que ter noção, quando se atira a isto, se tem a disponibilidade de energia e por aí fora, e eventualmente alguma necessidade de adaptar processos, como já falámos. Mais coisas que aprendeste ao longo deste caminho? Então acho que é muito importante ter a equipa certa para fazer o projeto desta dimensão. Inicialmente a equipa era curta, obviamente curta dentro do banco. Grande apoio da Alphalink enquanto empresa de gestão de projeto, e depois de um número alargado, seja arquitetos, seja projetistas, e depois com todos os empreendedores envolvidos no processo. Mas eu acho que ter uma equipa robusta e com vontade de fazer acontecer é fundamental para o sucesso destes projetos. E foi um processo que a equipa evoluiu ao longo dos anos, né? Foram 4 anos de projeto. Tivemos alguns ajustes na equipa, naturalmente, mas eu diria que é fundamental desde o início termos uma equipa de gestão de projeto interna robusta, com dedicação a full-time. Estas coisas em part-time às vezes nem sempre funciona. E depois trazer também desde o início os diferentes intervenientes, os diferentes departamentos e as áreas necessárias para o projeto, de forma a garantir que os requisitos que estão a ser desenvolvidos são aqueles que efetivamente a organização precisa para a sua concretização. Pois, sim. As pessoas é sempre um tema fundamental, de facto, e neste caso a equipa foi muito extensa. Ou seja, não só eram muitas equipas, equipa do banco, nossa, de empreiteiros, projetistas, eram muitas entidades, como cada entidade tinha muitas pessoas, porque realmente o projeto é grande. E isso traz aqui um fator de complexidade que é incontornável, diria eu. Mais coisas que tenhas a dizer, se é que há mais, não sei, estou até dizes para parar, eu paro. Acho que há aqui uma componente muito, muito importante, já passámos um bocadinho, que é o tema da gestão da mudança. Ou seja, um projeto com este impacto, com esta dimensão e com a quantidade de pessoas envolvidas, tem que ser feita uma gestão da mudança de forma muito estruturada e de forma adequada ao longo do projeto. E quando falo gestão da mudança, incluo aqui também a componente de comunicação do mesmo, ou seja, estar a comunicar para as pessoas, como eu referi, havia alguma resistência, há sempre alguma resistência à mudança, e por isso preparar um processo de gestão da mudança com alguns especialistas, porque efetivamente existem especialistas nesta área,
eu diria que é também fundamental para o sucesso final depois do projeto e para a aceitação do projeto. E isso foi feito inicialmente, foi um pouco difícil. À medida que o projeto foi evoluindo e que também foi acontecendo, foi mais fácil e no final, efetivamente, fez-se um processo de gestão da mudança forte, com um processo de onboarding ao campus também, com várias equipas a colaborar, também foi bastante forte e foi de facto um dos fatores que eu acho que foi valorizado, ou que foi mais valorizado pelos colaboradores, foi chegarem e ter alguém para os receber e para lhes explicar quais eram as alterações que efetivamente iam acontecer e que tinham acontecido. E havia muitas alterações, desde os gabinetes dos diretores coordenadores, por exemplo, os responsáveis das áreas que deixaram de ser gabinetes, passaram ao open space, os postos de trabalho que deixaram de ser fixos, com as fotos dos filhos e com os seus pertences pessoais e passaram a ser flexíveis, ou seja, que eu hoje marco um determinado posto e amanhã posso marcar outro. A necessidade de planear um bocadinho a minha vinda ao escritório. Os lugares de estacionamento não são ilimitados e por isso eu preciso de fazer uma reserva do lugar de estacionamento. Eu tenho que planear um bocadinho com alguma antecedência a minha vinda ao escritório, juntamente com a equipa direta ou com equipas indiretamente com quem eu estou a trabalhar. E hoje em dia o banco começa a trabalhar numa lógica cada vez mais de equipas multidisciplinares, e que por isso tem que haver sempre uma organização muito forte destes dias. Todas estas mudanças e toda esta gestão da mudança tem que ser planeada e que tem que ser feita de forma muito consciente e atempadamente. Pois, eu vejo, está associado a isso também, que tem a ver para que é que serve o projeto, no sentido de que desígnio é que ele serve, não é? E muitas vezes eu sinto que há dificuldade de clientes, quando saberam da indústria, que há perguntas que o cliente está à espera que seja alguém do projeto, projetistas ou isso a responder, mas de facto o projeto serve um desígnio maior do cliente. E aqui, quando falo disto, estou a pensar nos requisitos do projeto, que é o que é que eu quero. E esse tipo de definições que estás a dizer, será que vai haver hotdesking, não há hotdesking? Será que temos mesas para todos ou não temos? Será que vamos ter mais cacifes, menos cacifes? Será que... sei lá, tanta pergunta que tem a ver com a gestão, com a cultura da empresa, e cada vez mais um projeto de escritórios é um instrumento de gestão da cultura da empresa e de mudança organizacional, mas eu sinto muitas vezes a dificuldade do cliente que está à espera de perguntar, então digam-me lá, hoje como é que se fazem escritórios? O escritório hoje, eu devia ter 80% de mesas para a minha equipa, portanto devia ter 50%, devia ter hotdesking ou não devia, e estou a fazer perguntas, mais phone booths, menos phone booths, e estou a fazer perguntas que muitas vezes a indústria de alguma maneira devolve a dizer, não sei, o que é que tu queres, não é? E e sente-se, é muito comum sentir-se nos projetos de escritórios, esta tensão um bocadinho de quem é que tem que responder a esta pergunta. Sentiste isso no projeto? Isso é um aspecto muito interessante, porque eu acho, o banco em particular, mas eu acho que qualquer empresa, volto a dizer, numa dimensão não é um escritório para 50 pessoas ou para 100 pessoas, aí diria que é mais simples, mas um escritório com esta dimensão, uma empresa com esta dimensão e um projeto com esta complexidade, por vezes é preciso decidir na hora e por vezes as empresas nunca estão preparadas ou nunca têm consciência, mais do que preparadas, nunca têm consciência efetivamente da quantidade de coisas que é preciso decidir no momento ou ao longo do projeto. Eu vou ter cacifos, eu vou ter quantos postos de trabalho eu vou ter, qual é o rácio de home office e in-office que eu vou ter. Há uma série de decisões que a própria empresa, no caso do projeto, estava a atravessar, ou seja, algumas decisões que estavam a atravessar, vínhamos de uma pandemia, por isso tudo tinha mudado, não sabíamos como é que seria o futuro, havia aqui decisões estruturantes para o projeto que era preciso ter, e que às vezes nem tínhamos consciência de que tínhamos que efetivamente
tudo aquilo que tínhamos para decidir. A este respeito, eu deixava também uma recomendação que acho que é fundamental, que é a visita aos escritórios que tenham sido remodelados. Nós fizemos inúmeras visitas, já fizemos algumas visitas em conjunto, procurámos escritórios que tinham sido concluídos ou que estavam em fase de conclusão. Continuamos a fazê-lo, curiosamente continuamos a fazê-lo. Ainda ontem fui visitar a concorrência e ver alguns temas para espionagem industrial para ter aqui algumas ideias de algumas melhorias que queremos implementar aqui no campus, porque está sempre um contexto de melhoria contínua que é preciso manter, e por isso essas visitas são muito, muito importantes. Discussões, temas, um tema que sempre foi muito discutível, que era cacifos individuais para todos ou só para alguns, não é? Vamos precisar, e todas as empresas que eu visitei diziam-me, se definir um número X de cacifos, faça menos, nunca faça aquilo que decidir, faça sempre menos, corte sempre, porque eles não vão ser necessários. Nós temos cerca de 1.500 cacifos, temos 1.650 postos de trabalho, como referi, temos cerca de 1.500 cacifos, e houve um momento em que este tema era absolutamente crítico e que o banco reclamava por ter cacifos para todas as pessoas. Um ano depois, nós temos cerca de, se calhar, metade dos cacifos estão em utilização e a outra metade está parado desde o seu início. Muitas das pessoas pediram o cacifo no dia da mudança e têm o cacifo fechado há um ano, né, desde que vieram para o campus. E por isso são estas realidades que às vezes... lembro-me bem das discussões dos cacifes e do medo que era. Eu acho que não chegam, pois é. Mas às vezes não são decisões fáceis, não são decisões populares. Claro, mas como é que agora vais só dar metade dos cacifes ou vais dar menos cacifes? É impossível, né? Porque as pessoas estavam muito associadas a um modelo de trabalho que, entretanto, evolui. E este levantamento de requisitos é tramado, digamos assim, passo o português mais simples, porque tu dizias, muitas vezes o cliente não tem consciência da quantidade de decisões que vai tomar, e eu diria um bocadinho mais, se calhar não tem consciência de quando é que as tem que tomar, porque há decisões que apetece tomar 15 dias antes da mudança, não é? Ou seja, porque as ideias vão evoluindo, as pessoas, à medida que o projeto vai avançando, as pessoas envolvem-se mais, percebem, isto é verdade, não é? E quando digo as pessoas, digo desde de cima a baixo, das administrações até à equipa toda. Ou seja, as pessoas começam a se entusiasmar com o projeto. A pessoa diz, vamos mudar de escritório daqui a 2 anos. Está bem, então vai andando que eu vou lá ter. Mas à medida que o projeto vai avançando, é muito comum ser nesta reta final que se junta aqui uma energia poderosa, digamos assim, mas que é quando há a capacidade de tomar decisões de coisas que depois, porque a construção é uma chatice e tem fios e tem estruturas e tem tubos, nós estamos a dizer, eu devia ter decidido isto há 1 ano e tal, foi quando projetei, foi quando desenhei, foi quando contratei a obra. E, portanto, o timing das decisões é um equilíbrio de gestão que eu percebo que é muito difícil para o cliente estar a decidir se quer mais cacifo, menos cacifo, quer dizer, estar a decidir isso 3 anos antes de se mudar, não é? E pois, imagino que tenhas sofrido com isso. Sei que sofreste com isso também. Sei que sofreste com isso. Jaime, mas devolvendo um bocadinho a questão do teu lado, quais foram os principais desafios enquanto Alphalink, enquanto gestão de projeto? Enquanto gestor de projeto. Então agora como é que eu olho para o projeto? Já fiz muito o balanço do projeto, já agora faço todos, fazemos enquanto equipa e faço eu também de olhar e de olhar para dentro e pensar um bocadinho. A grande lição que eu aprendi neste projeto, e todos os projetos nos ensinam lições enormes, este, como é maior, é grande, ensinou-me uma grande lição, e acho que foi nós, de alguma maneira, inadvertidamente, sem nos apercebermos ou isso, deixámos acumular fatores de complexidade. O que é que eu quero dizer com isto? E se calhar tenho que explicar um bocadinho mais aqui de uma coisa ou outra do projeto. Acho que qualquer projeto suporta bem 2 fatores de complexidade adicionais. Os projetos são todos difíceis, mas pomos sempre mais um bocadinho de areia na caminhonete. Nós aqui tivemos várias coisas que deixámos acumular. Tivemos uma obra que foi feita com 3 empreiteiros ao mesmo tempo no estaleiro. Isto é um fator de complexidade fortíssimo.
tivemos um projeto. Este projeto foi de alguma maneira, não vou dizer pioneiro, porque o BIM já existe há muito tempo, mas o tema BIM. Ou seja, foi a indústria, vejo a indústria ainda na base da curva de aprendizagem do BIM, e este projeto, há 4 anos, ainda mais na base estávamos, houve várias equipas projetistas e empreiteiros que implementaram o BIM ao longo deste projeto. E, portanto, vamos aprender todos a trabalhar com isto, assumidamente. Já agora não sabíamos. E, portanto, teve essa complexidade. O projeto com 3 empreiteiros obriga a desenhar. Tivemos já um episódio deste Passa A2 só sobre o que é ter 3 empreiteiros em obra, levanta de desafios muito específicos. Outro fator forte foi a forma como foram contratadas as obras, o modelo contratual de obra, por várias razões. Uma delas por exigências de tempo, a principal. Nós contratámos a obra, propusemos ao banco, o banco aceitou, contratou-se a obra por custo mais margem. Isto porquê? Porque quando contratámos a obra, tínhamos que começar a trabalhar no terreno e não tínhamos os projetos completamente definidos, e a forma certa de o fazer, a mais adequada quanto a mim, é custo mais margem. Portanto, a obra foi orçamentada, reorçamentada durante a obra. Isto com 3 empreiteiros foi forte. É um fator de complexidade forte acima disto também. Outro fator de complexidade, o cliente. Ou seja, uma coisa é trabalhar para uma organização, como disseste, 100 pessoas, é que naturalmente a estrutura da organização é mais simples. Outra coisa é um banco, quer dizer, tem um peso institucional, já agora tem questões regulamentares fortíssimas, tem aqui fatores de complexidade por si só. Quando eu junto esta nuvem toda de fatores de complexidade, se eu olhasse para este projeto e visse, pronto, já agora o outro, a dimensão é grande. Quando junto a dimensão, 3 empreiteiros em obra, já agora tivemos várias equipas de arquitetura envolvidas, uma para exteriores, uma para interiores. Portanto, eu consigo imaginar, à medida que vou falando, lembro-me de mais fatores de complexidade. Uma coisa era dizer, vamos fazer isto, e é um projeto normal com 1 ou 2 fatores destes, e acho que fazia-se tranquilamente. Quando deixámos acumular isto tudo, já agora, acho que correu bem no fim, acho que claramente o projeto foi um sucesso, vejo, as equipas estão satisfeitas, mudou-se dentro dos prazos que estávamos a trabalhar, mas foi uma montanha-russa e houve ali momentos que sentimos, deixa lá ver se o carro sai da estrada ou não vamos pintar de cor-de-rosa, que foi com emoção, vamos dizer assim. Não sei se sentiste isso do teu lado ou não. Bom, sentiste, claro que sim, que estávamos lá todos. Sim, obviamente a relação com os 3 empreiteiros, com os diferentes arquitetos do projeto, com os múltiplos projetistas, era uma relação muito de gestão da Alphalink, não é? Por isso da gestão de projeto. Obviamente nós equipa de projeto, tínhamos contactos com todos eles, mas um bocadinho essa gestão da multiplicidade de intervenientes era muito do lado da Alphalink. O tema do BIM obviamente foi óbvio para nós, não é? Que estávamos em alguns casos a dar os primeiros passos na plataforma, outros já estavam mais habituados a trabalhar com ela, mas claramente há ainda um processo de evolução que foi natural. O tema do modelo contratual, esse sim, para nós foi dos principais questões também, um dos principais fatores de complexidade do projeto, no sentido em que nem todo o banco percebia como é que estava a ser feita esta obra. A generalidade das pessoas, a proximidade que tem com obras, como tu disseste, era a remodelação da casa de banho lá em casa, não é? Em que sabe que aquilo tem um preço fechado, e se por acaso alguém lá de casa não gosta do azulejo, é preciso substituir o azulejo, e sabemos que aquilo poderá ter um preço, né? Caso o azulejo seja mais caro, pode ter um preço no custo final da remodelação. O banco não tinha a consciência de como é que era este modelo contratual, em que à medida que íamos evoluindo no projeto, havia um impacto no preço, e que usualmente nem sempre vem para baixo, é sempre aos poucos, é sempre ajustado. Até porque aqui apanhamos um contexto de inflação, obviamente, em cima de mais essa. A agravar a situação, rebentou a guerra, inflação
disparou como disparou, e chegámos a ter que negociar o preço de aço com clientes do banco para tentar controlar de alguma forma comprar o aço todo para fixar o preço e para aí fora. Os custos, no caso quando foi da expansão com a DST. Não há dúvida que uma obra por custo mais margem tem que ser muito bem entendida, e outro fator de complexidade, se quisermos, que é uma coisa é explicar-te a ti, aos interlocutores diretos do projeto, não se consegue explicar a toda a gente, não se consegue explicar a todos os envolvidos, a todos os stakeholders e por aí fora, e não ser bem interpretado gera algumas tensões, sem dúvida nenhuma. Mas acho que, só fechando a resposta à tua pergunta, o que é que eu vejo deste projeto, para mim a grande lição foi Jaime, cuidado, quando começamos a acumular camadas de fatores de complexidade, eles alavancam-se a si próprios. E pronto, este projeto os projetos já são complexos por si só, não é? Mas tem 1, 2, 3 coisas que são diferentes e exigentes. Está bem, quando começamos a pôr uns em cima dos outros, é preciso ter cuidado, porque realmente, mais uma vez, acho que correu bem o projeto, mas houve momentos de facto de muito exigentes, muito exigentes, claramente. Houve tensão, como é em todos os projetos, senão também, verdade seja dita, isto não tinha graça nenhuma, não é? Mas foi uma montanha-russa de emoções, sem dúvida nenhuma. Mas diria que seria esta a lição. Foi esta a lição a principal. Haverá outras de pormenor, mas foi a principal. Portanto, acho que fatores de desafios de um dono de obra num projeto já vimos vários. Sim, agora se tivesses que resumir em 1, 2, 3 bullets, 3 frases, o que é que tu dirias a quem nos está a ouvir se vão atirar ao projeto? Feta atenção. Então, ter uma boa equipa desde o início, envolver seja intervenientes internos, seja selecionar os parceiros adequados, seja para a gestão de projetos, seja para a arquitetura e para desenvolvimento dos projetos. Acho que é fundamental. Essa seleção faz toda a diferença ao longo do projeto. Aquilo que já falámos, seja gerir a mudança de forma adequada, envolver os colaboradores atempadamente, pedir-lhes a opinião, pelo menos para sabermos efetivamente qual é que é a opinião da maioria das pessoas, e depois ir comunicando ao longo do tempo, e no fim eu diria que ter uma boa recepção, um bom acolhimento, um bom processo de onboarding. No caso do banco, oferecemos um kit ao colaborador com uma mochila, uma garrafinha de água, assim, algum merchandising, que fizemos uma visita ao campus pela dimensão. Nós fizemos umas visitas guiadas, a equipa de projeto levava entre 20 a 40 pessoas diariamente em vários grupos, em que explicávamos o que é que tinha sido feito, algumas regras de utilização das copas, regras dos sprint corners, regras ligadas ao tema das certificações. Nós estamos a candidatar-nos, estamos a fase final da candidatura a uma certificação LEED e uma certificação WELL, com um conjunto de iniciativas que muitas delas têm a ver com regras, o não se poder fumar a 7,5 metros do edifício, temas específicos de algumas regras de utilização dos espaços, e também algumas curiosidades que fomos implementando no projeto, dos pontos de água, das flores que tínhamos que ter, por isso vegetação a cada X metros. Todas essas iniciativas foram explicadas aos colaboradores e que de facto trouxemos os colaboradores para o projeto, e foi igualmente importante. E hoje penso que genericamente a globalidade dos colaboradores gostam de vir para o campus, gostam de trabalhar com o campus.
Ainda temos alguns ajustes e algumas necessidades de melhoria. O ar-condicionado é sempre um tema crítico em todos os edifícios. Temos sempre algumas questões e que temos que trabalhar nelas, Desculpe obviamente. interromper sobre o ar-condicionado. Eu digo muitas vezes, quando estamos a discutir projeto, toda a gente diz antes do projeto atenção ao ar-condicionado. E eu digo sempre, eu estou casado com a minha mulher há 20 e tal anos e damos-nos muito bem e gosto, mas no carro não nos entendemos, somos dois, não é? Partilhamos a vida, partilhamos tudo e no carro não nos entendemos com o ar-condicionado. Quando chegamos a um escritório com 2.000 e tal almas, não existe esse mundo idílico é um tema correto, do ar-condicionado não dar algumas dores de cabeça, porque dá sempre. Portanto, quando se empresta duas pessoas num carro e que têm muito em comum, não, o ar-condicionado não ajusta bem. Mas bom, foi aqui um parênteses íntimo meu, e os nossos ouvintes vão-me perdoar. Uma pergunta que nunca te fiz, acho eu. Se soubesse o que sabes hoje, se eu soubesse o que sei hoje, soubesse o que sabes hoje, o que é que tinha acontecido diferente neste projeto? O que é que tinhas feito diferente? Eu acho que globalmente conseguimos fazer, a equipa de projeto conseguiu fazer aquilo que na altura tínhamos condições e conhecimento para o fazer. Há talvez aqui dois temas que, sabendo o que sei hoje, não é, teria antecipado, que era, teria reforçado a equipa internamente mais cedo, por isso tinha antecipado algum reforço da equipa, que depois aconteceu já numa fase final do projeto. No final acabei com uma equipa de projeto que efetivamente cumpria com as necessidades, mas durante algum tempo, nomeadamente na sua fase inicial, em que também era preciso correr bastante, isso não aconteceu. Essencialmente pessoas que, como dizia há pouco, que gostassem de o fazer acontecer, ou seja, que estivessem muito focadas para o projeto. E outro aspecto que é muito importante e que também foi em determinado momento, demorou ali até porque houve algumas mudanças ao longo de 4 anos, é muito tempo, né? E por isso houve algumas mudanças da própria organização que aconteceram. O tema da gestão da mudança e da própria comunicação são temas que, quando olhamos para trás, faríamos sempre, nem que fosse qualquer coisa, algumas iniciativas, faríamos sempre um bocadinho diferente. Para que te sirva de consolo em todos os projetos. Sim, a lista do se eu soubesse o que sei hoje, apetece chegar ao fim do dia do projeto e dizer, pronto, então agora vamos, isto foi o ensaio, vamos começar outra vez, porque é por definição do projeto, não é? Um projeto é único, não há protótipos, não há nada. Já deixaste umas palavras para colegas teus ou homónimos teus, alguém que vai ter que fazer um projeto, portanto já houve aqui uma série de conselhos e palavras sábias que deixaste para esses clientes da indústria. E o que é que terias a dizer, também assim de forma sucinta, a quem trabalha na indústria, projetistas, gestores de projeto, arquitetos, empreiteiros, ou seja, quando lidam com um cliente que não é conhecedor deste nosso ecossistema e de todo o vocabulário e que vem lidar com esta indústria e vem numa posição de liderança, porque é o cliente, o que é que tu terias a dizer se estivéssemos há 4 anos a dizer, epá, pessoal, que conselho darias, ou que nota darias a quem está na indústria, como é que devia lidar com estes clientes? Então, quem chega, como eu cheguei, ou como chegaram algumas pessoas já à equipa, não tem qualquer consciência do que aquilo que me esperava, não é? Por isso, as minhas recomendações seriam numa lógica de alguma paciência para algumas questões que eram colocadas, no caso que eu coloquei, e que se calhar podiam fazer menos sentido, ou podiam não tinham o enquadramento pelo meu desconhecimento, por um lado, e por outro, algum respeito por alguns dos requisitos que o banco apresentava em determinado momento, e que para essas pessoas
podia parecer um bocadinho inusitado, mas que na verdade tinham a ver com as especificidades, seja do banco ou de qualquer empresa que está a montar um escritório. E por isso, numa primeira abordagem, o requisito pode parecer um bocadinho estapafúrdio, mas na verdade tem a ver com a nossa atividade. Estou a falar, por exemplo, dos pontos de rede na sala de mercados. Que se calhar, quando falámos disso da primeira vez... São muitos agora. Chamaram-nos malucos, não é? Mas efetivamente, até por questões de redundância e tudo mais, são necessários. Pois sim, termos a consciência que, se por um lado o cliente não conhece bem a indústria, nós também não conhecemos bem o cliente e o que é, portanto este benefício da dúvida de deixa-me ver se percebe bem o que é que me estão a pedir e o porquê isso, revejo muito nisso. Acho que de facto é um tema importante que às vezes no dia-a-dia dos projetos uma pessoa deixa passar, mas olha, levo essas palavras comigo, levo sim senhora. Pergunta final do 1 milhão de euros. Voltavas a contratar a Alphalink? Então, está a ser gravado. Eu acho que sim, sem qualquer dúvida, sendo fundamental a Alphalink manter o ADN que tanto defende e que é tão característico desta empresa. E deixa-me dizer-te claramente que foi fundamental um alinhamento muito grande, no caso entre nós dois. Aproveitar para agradecer a toda a equipa Alphalink que fez parte deste projeto. Sem dúvida que se não tivesse sido a Alphalink, este projeto não tinha sido feito nos timings e nas condições que ele foi desenvolvido, e com este resultado que é conhecido e que é valorizado por todo o banco. E deixar um especial agradecimento a duas pessoas que para mim foram fundamentais neste projeto, que foi o Jaime Quintas e a Patrícia Salvado. Obrigado, do fundo do coração. Olha, eu estava com esta pergunta, estava à espera de um sim ou não. Confesso que não estava a esperar tanto. E olha, gostei muito. Muito obrigado pelas simpáticas palavras. Muito obrigado. E não há dúvida que foi uma aventura. É uma aventura este projeto que levarei comigo sempre. Eu gostei muito de trabalhar contigo. Eu gostei e estou a gostar, porque temos coisas a acontecer. João, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado a ti e ao Novo Banco por nos receberem aqui. Quem nos está a ver só vê este bocadinho. Mas montar isto tudo foi uma tourada e, portanto, isto foi algo disruptivo para o Novo Banco. Portanto, obrigado por isso. E continuamos a trabalhar. Já estaremos. Obrigado. E então, foi o nosso Passo a Dois aqui no Novo Banco. Espero que tenha sido útil. Acho que a conversa foi interessante para quem trabalha na indústria, mas para quem quer que vá pegando um projeto de escritórios e avançar com uma coisa destas. Espero sinceramente que tenha sido útil. Até breve.